Lei e ordem parecem coisas óbvias no nosso mundo de hoje. Quem imaginaria viver em uma terra sem leis? Sem leis, quem vai saber o que é certo e o que é errado? Sem saber o que é certo e o que é errado, como nós vamos punir as pessoas más? Como impedir as pessoas de vender drogas para crianças? Ou maltratar cachorrinhos indefesos? O que seria de nós sem as leis? Afinal, o PNA, o princípio da não agressão, é uma lei? Bom, a questão é, lei não é necessária para saber o que é certo e o que é errado, nem para punir quem fez o errado. Na história da humanidade, nem sempre houveram leis, mas o ser humano sempre deu um jeito de saber o que era certo e o que era errado. Sempre houve a moral do grupo, os costumes da tribo, a religião, todo mundo sabe as normas de conduta social sem precisar de leis escritas. Leis, na verdade, nunca foram necessárias para se manter a ordem dentro de um grupo. Mas é lógico, isso é fácil quando o grupo é pequeno, quando são poucas pessoas e todo mundo sabe da vida de todo mundo. Quando todo mundo daquele mesmo grupo consegue concordar no que é certo e o que é errado, com essas normas de conduta. Quando começaram a surgir as cidades, quando os grupos ficaram maiores, a solução já não era tão simples. Os babilônios, por exemplo, quando cresceram seu império, se expandiram por toda a Mesopotâmia, incluíram várias outras tribos, vários outros povos no seu reino. Como o grande Hammurabi poderia fazer justiça em todo o seu império, se cada chefe local impunha uma norma de conduta diferente? Surgiu então um dos muitos legados dos babilônios antigos que usamos até hoje. O Código de Hammurabi foi a primeira lei escrita, positivada. Outro grande legado dos babilônios é a hora de 60 minutos e o minuto de 60 segundos, que só existem porque eles contavam em base 60, ao invés de base 10 que usamos hoje. E tem uma outra contribuição dos babilônios que persiste até hoje também, que é a astrologia. O seu signo, Leão, Capricórnio, etc., diz em que constelação estava o Sol no momento do seu nascimento, se você tivesse nascido na Babilônia antiga. Como você não nasceu naquela época, esquece, esse troço não serve para nada. O Código de Hammurabi listava várias condutas erradas e suas penas associadas. Ele foi talhado em várias pedras e espalhado por toda a Babilônia. Algumas cópias sobreviveram até hoje. A mais bem preservada delas está no Museu do Louvre, em Paris. Mas a questão é, a ideia pegou. A partir daí, leis escritas, chamadas leis positivadas, passaram a ser uma comum entre governos. Os romanos, por exemplo, criaram as 12 tábuas e a partir daí começaram a desenvolver um sistema legal chamado Civil Law, que é o sistema legal que o Brasil usa. O governo reúne uma assembleia, que no nosso caso é chamado de Congresso Nacional, vai lá e define o que é certo e o que é errado. Parece ser a única opção, não é? Mas olha, desde que o Império Romano caiu, uma província dos romanos, a Britânia, tinha um costume herdado dos antepassados saxões deles. O costume da indenização ao invés de punição. Veja, naquela época, esquece cadeia. Cadeia não existia naquela época. Os romanos puniam com tortura, morte, cortavam dedos, etc. Os saxões tinham a ideia da indenização. Retirava-se dinheiro de quem cometeu um crime. Pagava-se a indenização à vítima e uma parte ia para o rei pela aplicação da justiça. Logo que a monarquia britânica se consolidou lá pelo século XI, o rei Henrique II estava com uma necessidade de dinheiro enorme. Então o que ele fez? Ele criou um grupo de magísteres, juízes estatais, que foi de cidade em cidade para julgar casos e aplicar a lei. Por quê? Ora, para arrecadar dinheiro para a coroa, aquela taxa do rei das indenizações. Mas eles perceberam alguns problemas. A monarquia mal havia se estabelecido. As leis positivadas, o código legal deles era pequeno e mal elaborado. Com isso, dava margem para interpretações diferentes, várias lacunas existiam. A primeira ideia, lógico, foi melhorar a lei, mas não tinha como se comunicar rapidamente naquela época. Como reunir todo mundo e elaborar novas leis seria muito complexo. O que eles decidiram na época? Qual foi a ideia? Eles, os próprios juízes, começaram a definir os seus julgamentos com base em costumes locais, no bom senso e em julgamentos passados. Daí surgiu um outro sistema jurídico chamado Common Law. O sistema da Common Law é usado em vários países hoje em dia, inclusive os Estados Unidos e a Inglaterra. Ao invés de ter uma montanha de leis escritas que dizem o que é certo e o que é errado, os juízes tomam suas decisões com base na cultura local, no bom senso e nas decisões de outros casos passados. Repare a diferença. Ao invés de haver uma entidade central autorizada para dizer o que é certo e o que é errado, cada juiz, ao avaliar cada caso, decide o que é certo e o que é errado. Os dois sistemas concordam que existem normas de condutas, que é preciso que alguém diga o que é certo e o que é errado.
e também que o povo tem que obedecer essas normas. Quem não obedece deve ser punido. A única diferença é quem cria essas normas de conduta. Quem tem autoridade para criar uma norma de conduta? Surgiram então duas explicações diferentes, o juspositivismo e o jusnaturalismo. Os juspositivistas dizem que só o rei ou o Congresso pode gerar leis, porque ele é autorizado por uma fonte externa maior, que é quem tem a autoridade de criar as leis. Essa entidade ou força externa foi originalmente claramente religiosa. Por exemplo, foi Moisés quem ditou a norma legal "não matarás", mas ele disse isso porque Deus mandou. A legitimidade dessa norma jurídica vem de Deus. Se o Zé das Couves disser "não matarás", a norma é a mesma, mas para os juspositivistas não é a mesma coisa não. Que autoridade o Zé das Couves tem para ditar alguma coisa? Mais adiante, isso mudou e virou o contrato social. Por que o Congresso brasileiro pode parir da cabeça deles leis idiotas como a que obriga faróis acesos em rodovias? Porque o artigo 48 da Constituição autoriza. A Constituição é a materialização do contrato social que dizem que você assinou, e ela autoriza o Congresso a dizer o que é certo e o que é errado. Isso é o juspositivismo. É uma pirâmide de leis em que as leis de cima autorizam as leis de baixo e o topo é autorizado por uma figura externa etérea, que pode ser Deus ou pode ser o contrato social. Outra corrente, o jusnaturalismo, surgiu a partir da constatação óbvia de que a população já tem um conjunto implícito de regras do que é certo ou errado. Como dissemos, no início da humanidade, mesmo antes de inventarem Deus, sem haver contrato social, sempre houveram normas de conduta. Existem várias correntes dentro do jusnaturalismo sobre como essas normas surgem na sociedade. Alguns autores alegavam que ela vinha da religião, mas o jusnaturalismo religioso é apenas um erro, preconceito de uma época passada que se acreditava que Deus criou a humanidade e não que a humanidade criou um Deus. Ao criar a religião, os messias e profetas que a criaram colocaram na boca de Deus as normas de conduta que conseguiam perceber na sociedade. Mas veja, Deus não é a origem, as normas já estavam lá. Há uma outra visão do jusnaturalismo que diz que a origem dessas regras é lógica, racional, pode ser derivada matematicamente da natureza. Desenvolveu-se até um ramo chamado jusracionalismo para denominar tais ideias. Existe ainda a corrente social, baseada no fato de que um grupo de seres que interagem entre si e são capazes de aprender com interações anteriores, desenvolvem naturalmente um conjunto de regras de convivência e valores morais. Outros animais também criam essas regras, formigas, abelhas, pássaros, lobos, etc. É ordem que surge da complexidade, tal como a vida. Lógico, essas normas irão variar de grupo a grupo, de tempo a tempo. Essas regras têm alguns componentes lógicos, mas também têm componentes ambientais, históricos e até fatores puramente aleatórios. Existem ainda outras correntes do jusnaturalismo, mas o ponto central do jusnaturalismo é que essas normas já existem difusas na sociedade. As pessoas já sabem o que é certo e o que é errado. Essa visão legitima a common law. Não é preciso de um congresso para ditar leis. Não é preciso nem mesmo que só exista um conjunto de leis. Basta que os juízes julguem conforme os costumes locais, o bom senso e conforme os bons julgamentos anteriores. Como a escolha de julgamentos anteriores é livre, apenas as boas sentenças sobrevivem. Cria-se uma competição saudável de boas decisões. Criam-se boas normas por competição. Os estados atuais, de fato, apresentam uma mistura dos dois sistemas. Embora o sistema brasileiro seja civil law, admite-se jurisprudência também aqui. Na common law do EUA, há também leis. Juspositivismo e jusnaturalismo, assim como civil law e common law, andam misturadas nos estados modernos. Mas a definição da base filosófica de uma lei tem sim consequências importantes. Por exemplo, para os juspositivistas, a lei está sempre certa. Se alguém escreveu uma lei em conformidade com o contrato social, com a Constituição ou com Deus, ela é uma lei e deve ser obedecida. Para os jusnaturalistas, não. A lei só é válida se ela efetivamente representa o costume do povo. Obedecer leis injustas é tão errado quanto desobedecer leis justas. É obrigação de todo cidadão desobedecer às leis injustas, tanto quanto é obedecer às leis justas. Porque, para o jusnaturalista, aquela lei é um erro. Ela não capturou o que é certo e errado na visão da sociedade.
Mas o justnaturalismo foi refutado pela guilhotina de Hume, disse alguém que não entende nada de direito. Fico só imaginando os juízes da Suprema Corte Americana devem estar arrancando os cabelos agora que todo o sistema legal deles foi tornado inválido pela guilhotina de Hume. Vamos explicar essa bagunça. A guilhotina de Hume é um princípio de lógica filosófica que diz que é inválido derivar um dever ser de um ser. Uma lei natural, como a lei da gravidade, é um ser, é um fato, é algo que simplesmente existe. Uma norma de conduta, ou uma lei, é um dever ser, é uma regra que implicitamente mostra a possibilidade de ser desobedecida. Ou seja, em última análise, a guilhotina de Hume diz que não faz sentido criar uma lei, é obrigatório cair para baixo. Você está criando um dever ser a partir de um ser. Chega a ter um tom cômico, porque entendemos que o dever ser embute a possibilidade da desobediência. Daí, algumas pessoas pegaram uma das correntes do justnaturalismo, a que diz que isso vem das leis naturais, da matemática e da lógica, e inferiram que o justnaturalismo deriva um dever ser de um ser. Portanto, cai na guilhotina de Hume, portanto é falso. Mas veja, o justnaturalismo, em seu cerne, apenas constata que tais normas já existem na sociedade. O ponto central é que o dever ser já existe na sociedade, portanto, ele deriva as decisões judiciais, ou seja, o dever ser jurídico do dever ser difuso que já existe na sociedade. Ele não deriva o dever ser do ser. O aspecto central do justnaturalismo não cai na guilhotina de Hume, assim como a maior parte das correntes, apenas algumas específicas que realmente cairiam. O mais curioso dessa discussão é que, ao contrário do justnaturalismo, onde apenas algumas correntes caem na guilhotina de Hume, o justpositivismo sempre cai nessa guilhotina, devido à falta de um final para a corrente de autorizações. Pensa bem, se o contrato social é quem dá autoridade às leis, quem é que dá autoridade para o contrato social? Em algum momento você vai chegar a uma certeza imposta, a um ser, a um fato, que dá origem a todo o dever ser do justpositivismo. O justpositivismo sempre cai na guilhotina de Hume. Um outro ponto importante de notar é que há um outro erro no argumento original. O fato é que dizer que o ordenamento jurídico que cai na guilhotina de Hume não é válido é um erro. Como tudo em filosofia, há discussões e discussões sobre o tema. Não é nada inválido absolutamente. Mas e o PNA? O princípio da não agressão. O PNA é um princípio ético, um mínimo ético. Explicamos ele em detalhes no vídeo O que é o PNA, tem o link aí na descrição. É um princípio justnatural, visto que busca evidenciar exatamente algo que já existe na sociedade como regra de certo e errado. O PNA deriva sua autoridade de Deus? Não, evidentemente que não. Deriva sua autoridade de Hofbauer? Também não. Ele deriva sua autoridade exclusivamente do fato de ser um princípio justnatural. As pessoas naturalmente o reconhecem como válido. Como ele foi concebido como uma visão libertária, evidentemente ele prescinde do governo. Uma sociedade não coercitiva não precisa do governo para formalizar o que ela acha que é certo ou errado. Mas o PNA é só o mínimo ético. Certamente serão precisas outras decisões, como tratar o aborto e o caso de crueldade com animais e vender droga para crianças. Essas são só as questões mais evidentes, há milhares de outras. As agências de segurança terão contratos com uma base legal que você pode escolher. Veja como funciona no vídeo o que é uma sociedade de leis privadas. Link está na descrição. Além disso, os tribunais privados, ao julgarem casos concretos, vão naturalmente usar os princípios da common law. Vão usar a jurisprudência passada para definir como vão julgar casos no futuro. As vantagens da justiça privada descentralizada são enormes. E eu vou citar só um caso. Ninguém mais será obrigado a ser julgado pelo seu oponente. Quando você processa o governo, ou quando o governo te processa hoje, é ele quem julga a causa. PNA não é lei, mas é tudo o que a gente precisa para ter um mundo muito mais justo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Agradecemos o apoio de todos os nossos patrocinadores, que aparecem no texto, em especial a nossos patrocinadores VIPs, Olímpio Ferreira, Breno Meneghetti, Ariel Parcianello, Paulo Martins, Felipe Murta, Guilherme Ribeiro, Joaquim Dornelles, Vicente Gino, Daniel Mizedo, Bruno Brinatti, Gabriel Carres, Rodrigo Galberto. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Um agradecimento especial para a comunidade Ancapsu, que me ajuda a fazer esses vídeos, e para os administradores do canal do YouTube e da página do Facebook, Pedro Baldi e David Coutinho. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.